o guia para as inseguranças que você esperava. Todos se sentem inseguros. É uma parte de nossas vidas que está cheia de incertezas, não importa o quanto queiramos nos livrar dessa incerteza. Muitas vezes usamos o termo inseguro para rotular negativamente uma pessoa que duvida de si mesma, mas na verdade, ninguém está livre de se sentir inseguro. Sentimos insegurança, sentimos raiva que decorre de um sentimento de insegurança, sentimos medo e falta de fundamento e frustração. Tudo isso vem da insegurança, da incerteza da vida. E nada disso é um problema. Não é um problema que às vezes nos sintamos inseguros. Não é problema sentir medo, dúvida, raiva ou frustração. Esses são apenas sentimentos e surgem em resposta à incerteza do mundo. O problema vem de como lidamos com o sentimento de insegurança. Podemos nos enrolar e nos esconder, atacar alguém de uma forma dolorosa, endurecer nossa visão rígida do mundo de forma que todos os outros estejam errados e estejamos continuamente com raiva. Podemos procrastinar e correr para distração, usar as redes sociais para evitar a sensação de insegurança, tentar controlar os outros ou o mundo à nossa volta para acabar com a sensação de insegurança. Portanto, neste vídeo, compartilharei um método útil para lidar com sentimentos de insegurança. Mas, primeiro, vamos mergulhar um pouco mais onde surgem os sentimentos de insegurança e como geralmente lidamos com eles. A causa e efeito das inseguranças. Vejamos alguns exemplos comuns de se sentir inseguro, de onde vêm os sentimentos e como as pessoas costumam reagir. 1. Ciúme em um relacionamento. Você fica com ciúme de alguém que parece flertar com seu parceiro, justificado ou não, não importa. A causa: você sente incerteza sobre se seu parceiro ama, se sente atraído por você ou pela outra pessoa, se o deixará ou se o machucará. Esta incerteza é certamente compreensível. Relacionamentos de todos os tipos estão cheios de incerteza. Reação comum: atacar seu parceiro, ou tentar controlá-lo, fazendo com que ele se sinta menos confiante, possivelmente magoado, possivelmente defensivo ou fechado, prejudicando seu relacionamento. 2. Inveja de alguém nas mídias sociais. Você vê alguém lá que tem qualidades, ou um estilo de vida que você deseja, é linda, está em forma, vive glamorosamente, etc., e fica com inveja. A causa: insegurança sobre você, se você é bom o suficiente nas maneiras como essa pessoa está se mostrando. Também compreensível, já que todos nós temos incerteza sobre nós mesmos. Reação comum: você se sente mal consigo mesmo, ou irritado com a outra pessoa, e isso pode levar a uma série de ações, como perseguir a pessoa com inveja, criticar-se mais, ou confortar-se com comida, distrações, compras, etc. 3. Irritado com a maneira como alguém age. Você vê alguém agindo de determinada maneira, talvez ele esteja sendo irritantemente e ousadamente confiante, e isso irrita. A causa: muitas vezes não é realmente um problema com a outra pessoa, mas mais uma insegurança sobre você. Você gostaria de ser mais confiante, por exemplo, e então quando a outra pessoa parece confiante, ela toca uma ferida de incerteza sobre você mesma. Reação comum: você se irrita com a pessoa, fecha-se para ela, julga, ergue um muro entre você e os outros. 4. Sentindo-se inseguro. Todos nós temos dúvidas sobre nós mesmos, e isso pode surgir de várias maneiras. A causa: essa dúvida vem do fato de não sabermos se somos bons o suficiente para lidar com a incerteza do mundo ao nosso redor. Não sabemos se somos fortes o suficiente, espertos o suficiente, bonitos o suficiente, simpáticos o suficiente, interessantes o suficiente para ser amados, admirados e bem-sucedidos neste mundo. Reação comum:
Existem muitas reações comuns à dúvida: esconder-se de fazer coisas difíceis, criticar-se com frequência, projetar suas dúvidas nos outros, e muito mais. 5. Procrastinação em uma tarefa difícil. Todos nós procrastinamos, não porque somos preguiçosos e fracos, mas porque uma tarefa é incerta, desconfortável, opressora. A causa: a insegurança da tarefa vem de não saber fazer, temer o fracasso, sentir que é muito difícil para você. Reação comum: adiar a tarefa incerta, ir para uma distração ou tarefa fácil que pareça mais segura. 6. Preocupado com uma viagem ou evento que está por vir. Você tem uma viagem ou um evento próximo que parece incerto, então você está se preocupando muito com isso, talvez até pensando em não ir. A causa: apenas a incerteza da situação futura causa insegurança, não é a sua situação usual, que você está confortável e familiarizado. Reação comum: muita preocupação, tentando controlar a situação, planejando demais, muita pesquisa, considerando evitar o evento ou viagem. 7. Sentindo-se oprimido ou atrasado em tudo. Muitos de nós sentimos isso quase todos os dias em algum nível, mas ainda mais alto, quando somos forçados a fazer uma pausa, quando viajamos ou quando ficamos doentes, por exemplo, e sentimos que estamos realmente atrasados. A causa: a incerteza se seremos capazes de lidar com a enorme carga de trabalho que temos, ou uma tarefa enorme e complicada. Reação comum: quando temos essa sensação, geralmente ficamos ansiosos e queremos desligar e correr para as distrações, ou atacamos os outros, ou a nós mesmos, porque não gostamos da sensação, em vez de apenas fazer o trabalho. Essas reações costumam piorar o problema. 8. Não querer participar de algo fora de sua zona de conforto. Digamos um curso ou outro tipo de atividade que não seja familiar, opressor, estranho para você, não é o que você costuma fazer, e então você pode querer apenas evitar esse tipo de coisa desconfortável. A causa: a atividade está completamente fora de sua zona de conforto e causa todos os tipos de incerteza sobre o que envolverá, como você fará, o que será solicitado a fazer, que tipo de outras pessoas estarão lá, o que elas vão pensar de você. No cerne, está a incerteza sobre se você estará à altura da tarefa e se estará bem. Reação comum: evitar esse tipo de atividade desconfortável, o que significa que nunca nos alongamos além de nossa pequena zona de conforto para algo maior. Nós nos limitamos. Como você pode ver, essas situações, e há muitas outras situações comuns envolvendo insegurança, têm algumas coisas em comum. A causa é a incerteza, nossas vidas são incertas. Projetos, tarefas, eventos, viagens e atividades são incertos. Relacionamentos, como as outras pessoas agem, e o que pensam de nós são cheios de incertezas. Nossas mentes sentem isso, como uma espécie de insegurança, sentida dentro do corpo. E então isso desencadeia um padrão de pensamento sobre nós mesmos, sobre a situação, sobre as outras pessoas. Reações comuns são inúteis. Evitamos, nos fechamos, fugimos, procrastinamos, atacamos os outros, reclamamos, nos punimos, corremos para as distrações, fechamos nosso coração para os outros, nos limitamos. Em geral, esses padrões não são úteis, mas são as maneiras como habitualmente lidamos com o sentimento de insegurança. Não podemos evitar o sentimento de insegurança em nossas vidas imensamente incertas. Mas podemos encontrar maneiras mais úteis de lidar com o sentimento. Em suma, uma maneira mais útil de lidar com esse sentimento de incerteza é simplesmente permanecer nele. Aprenda a estar bem nisso. Na verdade, aprenda a ver o que há de delicioso nisso, de modo que não tenhamos mais de seguir nossos velhos padrões. Aqui está como eu recomendo trabalhar com a sensação de insegurança. 1.
Observe que você está sentindo uma sensação de insegurança neste momento, e desvie sua atenção de seus pensamentos sobre a situação para as sensações em seu corpo. Fique aqui um momento, voltando-se para dentro com curiosidade. 2. Não haja de acordo com seu sentimento de insegurança. Faça o que fizer, não haja a partir desse lugar de insegurança. Ainda não. Observe o seu primeiro impulso, que ação você deseja realizar, mas não siga o desejo. Pode ser para julgar alguém, reclamar, atacar, correr para distrações, procrastinar, confortar-se, fechar seu coração, esconder-se, evitar, desistir. Não tome essa ação. Apenas fique na insegurança por enquanto. 3. Relaxe. Frequentemente, sentimos tensão e ansiedade em relação a uma sensação de insegurança. Permita-se relaxar, relaxando os músculos do corpo, que ficaram tensos por causa da sensação de insegurança. Abra sua mente para esse sentimento, permitindo que ele esteja lá, encontrando mais curiosidade sobre ele. 4. Veja se você está bem. Sentado ali na insegurança, sem agir, relaxado, você pode verificar se está tudo bem. Você pode respirar fundo em sua barriga? Se sim, você está bem. Você não está em perigo físico. O mundo não está literalmente desmoronando, mesmo que pareça um pouco isso. Você está bem. Sinta a bondade em seu coração, que está sempre lá. 5. Esteja centrado no meio disso. O sentimento de insegurança não foi embora, mas nem você. Você está sentado, ou em pé no meio de um março de insegurança, sentindo-a, relaxando nela, concentrando-se na imobilidade. Sinta sua respiração. Seja a presença e a consciência no centro do caos. 6. Encontre alegria, gratidão e delícias. Em meio a essa sensação de insegurança, veja se consegue encontrar um pouco de gratidão por estar neste espaço, vivo e testemunhando a beleza do caos. Veja se consegue encontrar um pouco de suas delícias nutritivas, enchendo-se da força vital da insegurança. Veja se você consegue encontrar alegria, estando vivo agora, sentindo plenamente sua insegurança. Não é um problema, esse sentimento é uma experiência linda. Por meio dessa prática, começamos a mudar nossa relação com esse sentimento de insegurança. Não é um problema, está tudo bem. Podemos ser amigáveis com ele em vez de precisar fugir dele ou bani-lo. É apenas uma parte da nossa experiência humana, nada para entrar em pânico. E a partir desse lugar de tranquilidade, podemos começar a encontrar as delícias dessa experiência, a alegria dela, e testemunhar a beleza incrível desse momento de insegurança. Gratidão. Namastê.